Pessoal, a despeito aí de todas as tragédias pessoais que nós tivemos que conviver aí durante a pandemia ela é um sintoma de um fenômeno maior. Nossa espécie, isso aí a gente tem visto bastante na antropologia da sobrevivência, a nossa espécie, ela tem uma característica, é uma tecnoespécie, como talvez outras do universo que a gente possa encontrar mais adiante, ela tem uma característica que ela supera determinados limites com novas tecnologias. Então, conforme a gente vai aumentando a população, conforme a gente vai sofisticando os ambientes tecnológicos, tanto de comunicação como médicos, etc., todos os ambientes de transporte, energia, etc., quando a gente vai mudando tudo isso, a gente vai permitindo que a gente tenha mais gente no planeta. E conforme a gente tem mais gente no planeta, a gente vai criando novos problemas cada vez mais complexos. E cada vez mais há uma interconexão entre as pessoas do planeta. Essa interconexão faz com que as pessoas transitem de um lado para o outro. Então, quando a gente olha a peste negra que aconteceu lá no século XIII, XIV, né, em que você teve o adensamento populacional, as pessoas cada vez mais vindo de vários lugares, circulando, né, entre países, você teve o vírus que se aproveita disso. E aí então você tem a pandemia. Então aquela pandemia, naquela época, mostrou que havia uma obsolescência da espécie. É um sintoma que mostra o seguinte, olha, a espécie não está preparada para o que eu vou chamar de efeito dominó. Conforme você vai aumentando a complexidade demográfica, conforme você vai aumentando a globalização, conforme você vai aumentando a interdependência, você vai criando cada vez mais efeitos dominós. É o que o nosso amigo Taleb chama de cisnes negros. Mas eu estou chamando de efeito dominó porque é o efeito dominó humano. Uma crise, como aconteceu nos Estados Unidos das hipotecas americanas, derrubou a economia do mundo inteiro. E isso em vários países. Quer dizer, então, cada situação em cada país tem efeitos dominó em outros, conforme o posicionamento do país, conforme o que acontece de problema, no caso do petróleo, o caso da energia, qualquer coisa, caso de uma guerra, o caso das migrações, como estão acontecendo, o caso de uma determinada guerra que acontece, pronto, você já começa a ter um efeito dominó geral. Então, o que acontece? Como é que você combate efeito dominó? Né? Então, você precisa de flexibilidade. Para quê? Para você ser mais resiliente. Quanto mais engessado, quanto mais fechado, quanto menos você tem flexibilidade para que você possa trabalhar com esses efeitos dominós, mais você sofre com ele. Então, qual é o grande legado que a gente está recebendo da atual pandemia? O grande legado é o seguinte: as pessoas, apesar das tecnopossibilidades que existiam, né, você assistia pessoas antes da pandemia, tipo assim, preciso fazer uma reunião, mora no Rio, precisa fazer uma reunião em São Paulo, de 2 horas. A pessoa pega um Uber, pega um avião, pega o Uber, vai fazer a reunião de 2 horas, pega o Uber, pega um avião, pega o Uber. Quanto o cara gastou nisso aí, para fazer uma reunião de 2 horas? Não, a gente não pode fazer essa reunião de 2 horas via Skype, via Zoom ou via Meet, por quê? Não, porque é fundamental o aperto de mão, né? Aquele café, aquele contato pessoal. Você acha que o cara, depois dessa pandemia, vai gastar esse dinheiro todo por causa de 2 horas de reunião, podendo fazer 4, 5 reuniões naquele mesmo dia, sem gastar aquela fortuna que ele vai gastar? Então todo mundo se habituou com essa nova perspectiva. Mesma coisa a educação. Mesma coisa os terapeutas. Quantos terapeutas hoje estão atendendo online? Né?
Eu mesmo fiz uma terapia, não conheci meu terapeuta presencialmente, né? Não conheci. Foi uma terapia rápida, não conheci. Médicos fazendo atendimento online. Ou seja, quebrou-se, houve um desapego ao determinado modelo, né, para criar uma flexibilidade. E essa flexibilidade que a gente está falando, a primeira flexibilidade, é a flexibilidade do tempo e lugar, que é o que a gente chama de digitalização. Essa aí já está... As pessoas agora já estão falando que vamos terminar com determinados prédios, com determinados escritórios, as pessoas vão trabalhar em casa. Né? Por que a gente vai ter um escritório caríssimo, gastando uma fortuna, se as pessoas podem trabalhar em casa com sistemas mais complexos? Então isso foi um salto quântico. Mas o salto quântico mais importante não é esse. É que as pessoas criaram um certo desapego ao modelo e se abriram para a possibilidade de outras mudanças que vão tornar o mundo cada vez mais flexível. No caso do Brasil, por exemplo, o modelo de contratação, né, o modelo de legislação trabalhista, né, impediu que as pessoas pudessem conviver melhor com essa pandemia, porque as pessoas não puderam demitir, porque tinha todo um custo da demissão e depois não poderiam recontratar. Então as empresas simplesmente fecharam. Elas simplesmente fecharam. E aí acabou. Não tem mais o emprego que existia e ponto final. Diferente dos Estados Unidos, que contratou e recontratou. Então esse tipo de coisa, né, a discussão sobre essas coisas precisa ser aberta. E eu acho que esse é o grande ganho. As pessoas se abriram para as mudanças. Perceberam que o mundo do jeito que está, né, não dá para a gente trabalhar. E isso é uma coisa fundamental. Né? E eu fiz um áudio anterior falando sobre o tal do Big Reset, o grande reset que as pessoas querem fazer. Não, a solução não é centralizar para evitar a pandemia. Você só combate efeitos dominós com ordens espontâneas cada vez mais flexíveis de baixo para cima, no modelo bottom-up, não top-down. Então a gente, além da digitalização, da quebra do tempo e lugar, a gente caminha para a descentralização. O empoderamento das pessoas para que elas tomem cada vez mais decisões, porque se cada pessoa toma uma decisão individual, o efeito dominó é menor. Porque se alguém toma uma decisão que tem, sei lá, 800 peças, então a possibilidade daquelas 800 peças caírem é muito grande. Agora, se cada um cuida de uma peça e ele mexe com uma peça só, então cada um trabalha com, digamos, cada um cuida de uma peça, você tem 400 peças, você já diminui a possibilidade desses problemas. São 400 pessoas, cada um trabalhando com duas peças. Então você vai reduzindo a possibilidade do efeito dominó. É por isso que você dá a estrelinha para o cara do Uber. Que quando você dá a estrelinha para o cara do Uber, você sozinho, você está dizendo se ele tem qualidade ou não. Quando você dá a estrelinha para o cara do Mercado Livre, você está dizendo se ele tem qualidade ou não. Você está reduzindo o efeito dominó. Aquele cara não vai conseguir enganar muita gente, por quê? Porque cada pessoa que chega vai fazer uma avaliação dele. Isso é a descentralização. E a descentralização combate o efeito dominó. Esse é o grande legado. Quer dizer, a possibilidade das mudanças em direção à flexibilização e à descentralização estão abertas a partir da pandemia. Essa, na minha opinião, essa visão, esse desapego é o grande legado que a pandemia vai nos deixar nas próximas décadas. Bom, se você quer ter uma visão mais consistente sobre o futuro, vem para a Bimodais, a melhor escola de futurismo do Brasil. Eu não diria a melhor, é a única que realmente estuda futurismo com caixa alta. Quer sair de Matrix? Vem. Manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Depois, quero ser bimodal.